uma das coisas, né, Rafa, que chamou muita atenção naquela sessão, que foi bacana do congresso, foi que eles trouxeram uma paciente, É verdade. né, para fazer. Eles entrevistaram uma tenista que era ranqueada na Associação Internacional de Tênis. Acho que ela chegou a estar entre os top 10 na época dela. E a história toda dela, de dor, nunca teve trauma. Ela passou a carreira dela toda com dor e ela nunca teve um trauma. Nunca teve um trauma físico, né? Ela conta, e esse que é o bacana da história dela, que ela conta da pressão que ela sofria da família, porque a família era uma família de tenistas, a irmã era uma tenista que era top 10 há muito tempo. Toda vez que ela ia jogar, ela meio que tinha essa sensação de freeze, né, de não conseguir jogar. E quando ela desenvolveu dor, a primeira dor que ela desenvolveu foi uma dor lombar, e ela tinha esses pânicos durante os campeonatos. Então ela treinava bem, mas não competia bem. E ela, quando chegava perto da competição, a dor dela aumentava, ela ficava rígida, ela não conseguia se movimentar, e daí a performance dela caía. E ela mesma fala que a trajetória dela médica foi sempre de procurar né, a raiz do problema, de sempre tentar achar a estrutura que era danificada, que eu acho que abre um parênteses para um comentário que o Luiz fez, né, que ele falou que muitas vezes a gente foca no ponto e tenta chegar rápido no ponto, quando na verdade, se a gente der né, sair um pouco de uma visão mais global, tu consegue enxergar todos os steps para chegar naquele ponto de uma maneira um pouco mais devagar, mas mais efetiva, né? Mas o nosso treinamento como clínico, né, e por muito tempo, ele foi sempre de achar o ponto mais rápido, né? Ele foi sempre de achar o defeito, né, ou a disfunção mais óbvia no corpo. Então alguém chega com dor, aí tu fala, quando tu fica nessa perna, tu não tem equilíbrio. Quando tu fica nessa perna, teu tronco cai mais para a esquerda. Ou o teu joelho vai para dentro. Ou tu tá fraco aqui. Pronto, então vamos como é que se fala? Trabalhar essas coisas aí e daí tu vai melhorar. Né? E daí melhorava um pouquinho, que era a história natural da lesão ou da condição. Aí depois o problema voltava. Então a gente está sempre tentando buscar a estrutura que pode ser melhorada, ou o tipo de sapato, ou a maneira que a pessoa faz, quando na verdade o problema tem bem mais complexo que isso, né? E talvez, e para muitos casos, é só uma expressão do sistema nervoso da pessoa, onde a saúde dela não está adequada e ela teve dor, assim como ela poderia ter tido uma irritação na pele, dor de barriga, um ataque cardíaco, ou o que seja. Mas, voltando à história da tenista, ela comenta que ela conseguiu sair desse ciclo quando ela se deu conta que não era físico. Uhum. Não era um problema físico que ela tinha, era uma expressão física, mas era em resposta a uma emoção que surgia durante aquele período. Uhum. E ela começou a mudar aquele processo através de uma mudança do comportamento dela. Né? Então isso foi um processo muito muito bacana, assim, que ela descreveu, né, na voz dela como paciente, que ilustrou muito bem essa trajetória do nosso paper e que dá uma base muito grande. Né? Tem muitos atletas que a gente vê que não tem um mecanismo claro. Né? E talvez seja importante de falar também que não tem mecanismo claro e também não tem nenhum sinal de que seja uma patologia que esteja presente. Né? Eu acho muito legal isso aí, Diego. Eu até queria que você aprofundasse um pouco mais nesse assunto. Logo no começo a gente fala muito desse processo da lesão de sobrecarga, né? E eu acho naquela coisa do microtrauma, né? E aquilo levar a uma lesão tecidual, ele até que é plausível. Eu acho que por longos períodos a gente acreditou que isso realmente causava as dores de sobrecarga. E aí eu acho que você falou de coisas muito legais, que é principalmente essa questão da narrativa e da forma que a pessoa conta a história, né? E aí, já puxando, né, você tem aquele editorial incrível sobre crenças e tudo mais, a construção desse processo de lesão sobrecarga, para a gente não chegar e não deixar passar
uma lesão tecidual, né? Fala um pouquinho desse aspecto para o pessoal ficar um pouquinho mais claro de como que colher essa história, o que fazer um pouco mais na prática com esse paciente de forma, de certa forma, atleta, ou não também, né? Boa, boa, Foucault. Assim, o conceito de sobrecarga tecidual é um conceito que é existente, é mensurável e existem problemas que surgem disso, né? A fratura por estresse talvez seja o exemplo mais óbvio Uhum, de se conversar, onde as demandas impostas no corpo ou naquela estrutura do corpo estão além da capacidade daquela estrutura e tu gera uma falha no tecido, né? Então, uma fratura de estresse da lombar ou uma fratura de estresse né, por um corredor que seja na canela ou na tíbia, né, deveria dizer. Mas independente, é uma alteração do tecido e isso pode vir a acontecer. Então, uhum, é bem importante, como tu disse, né, deixar claro que a gente não está sendo falando que isso é irrelevante, né? Mas vem uhum, dentro de um contexto. uhum, E mesmo assim, mesmo de um atleta que tem uma sobrecarga, quando a gente olha na capacidade daquela estrutura, os fatores que levam a uma estrutura a ser saudável e capaz de tolerar carga são vários, né? A saúde do atleta é uma delas, né? Um atleta que tem privação de sono por muito tempo, ele estimula um processo inflamatório que diminui a uhum, saúde óssea, né? Um atleta que tem uma dieta pobre, ele altera a estrutura óssea, né? Um atleta que está sob uma situação de estresse maior, ele altera a estrutura óssea. Então é claro que se ele tiver só aquilo e ficar sentado em casa, ele não vai ter uma fratura por estresse. Mas se ele uhum, tiver isso e ele tiver treinando no seu limiar, não tendo tempo de restaurar o organismo dele, aí esse desequilíbrio vai acontecer e tu vai ter uma alteração tecidual, né? Então isso é uma situação clara, mas que mesmo nessa situação de presença de dano tecidual, uhum, outros fatores devem ser considerados porque o manejo daquele atleta, não só o tratamento, não só o tratar o tecido, mas o manejo daquele atleta vai ser de reduzir o risco de que ele se encontre naquele contexto de novo, né? uhum, Porque se ele sair dali com uma canela ou com a lombar dele melhor, a estrutura mais forte, mas ele continua tendo o mesmo comportamento, a possibilidade, o risco dele ter aquele mesmo problema de novo é grande. Na verdade, é uhum, maior, né? uhum, Agora, o que a gente está se referindo no artigo é, essa, é o uso em falta de contexto da ideia de que toda lesão que aparece sem trauma é por causa de sobrecarga. Ou, desculpa, toda dor que aparece sem trauma é por causa de sobrecarga, uhum, né? Essa ideia de que o atleta chegou e não tem um mecanismo de lesão, então é por causa da maneira que ele usa o corpo dele, que ele está fazendo, ou simplesmente o ato de fazer aquela mesma atividade repetitivamente, leva o tecido a ir quebrando devagarinho até um ponto que não aguenta mais e dá dor, uhum, né? Essa história ela não segura muito bem, né? Por uma questão fisiológica, uma questão mecânica e principalmente de ciência da dor, né? uhum, Porque uma das principais dos principais princípios, né, de entendimento de dor hoje em dia é que para existir dor não tem que ter dano, não é necessário ter dano, né? Tu pode ter dor sem dano e tu pode ter dor com dano. Então, a partir do momento que a gente não apenas fala isso, mas a gente compreende, né, que nem o Luiz falou antes, a gente compreende esse conceito, ele tem que diferenciar a maneira com que a gente enxerga o tratamento e o manejo de um atleta com dor, ou não, de uma pessoa com dor. uhum, Então, a alteração da maneira com que você faz uma atividade, né? Então, por exemplo, o comportamento motor de um atleta, né? A maneira que ele corre, a maneira que ele pula, a maneira que ele levanta, isso influencia? Claro que influencia, né? Pode vir a influenciar também a sensibilizar uma estrutura do corpo. Então, por uhum, exemplo, teoricamente, alguém que faça né, que, sei lá, que jogue vôlei, jogue basquete, né, que faça um esporte de pulo ou que corra e que tenha um dos membros
aonde a perna faz um valgo dinâmico, né, existe base para dizer que isso pode vir a gerar uma sensibilidade na estrutura medial da patela femoral, faz sentido. Né? Tu tem uma estrutura que está recebendo carga repetitivamente, né, regularmente, né, ao longo do ano, e tu não tem uma estrutura muscular para dar suporte, e tu irrita aquela região. Beleza, eu não tenho o menor problema com isso. Né? Mas isso não significa que a sobrecarga colocada na porção medial da articulação patelofemoral gerou uma microlesão que agora precisa se reestabelecer e passar por um processo cicatricial. Aí eu não concordo. Né? De regra geral, tem casos que isso acontece. Né? Aonde que eu vou diferenciar esse caso? É só na história? Não. É na história e no exame clínico. Perfeito. E aqui abre um parênteses de novo, que é muito importante, que essa mudança que nós fizemos na profissão, de ir simplesmente do físico para o comportamental, psicossocial, né, prestando mais atenção nos processos, como o Luiz falou, ele não elimina a necessidade de fazer uma avaliação física compreensiva.